TV Artilheiro. Boa tarde. Primeiro, muito feliz de estar realmente continuando na equipe do Ferroviário, né? Trabalhando como a gente vem trabalhando há quase 60 dias, aí, 2 meses. E as garantias foram, né? Primeiro, acreditar realmente que a diretoria está imbuída junto conosco de fazer um clube melhor, né? Eu acho que vocês que trabalham aqui há um bom tempo, o que eu pedi e o que me pronunciei foi realmente como se eu fosse um torcedor, sabe? Para trabalhar aqui no clube, para a gente poder evoluir atleta. E as condições que eu encontrei realmente precisam de melhorias, né? Eu não estou pedindo nada demais, e mesmo porque o que eu estou pedindo vai ficar para o clube, né? São situações estruturais que ficam para o clube. Independente do Maurício Copertino estar aqui, outro profissional vir, de outros atletas estarem aqui, porque a grande estrela é o Ferroviário, né? Então, a diretoria me garantiu, tem a renda do jogo contra a Copa do Brasil, que foi quase R$1 milhão. Vai entrar mais R$1 milhão agora em detrimento a gente está começando a competição do campeonato da Série C. E também a gente está começando a conversar com o pessoal do marketing, né? Para trazer novos sócios torcedores para dentro do clube, porque eu acho isso muito importante, sabe? Eu trabalhei em alguns clubes que fizeram esse tipo de promoção, e o torcedor do Ferroviário com certeza vai engranjar isso, né? Quando ele sabe que o dinheiro vai vir para melhorar a estrutura do clube, e o clube está precisando. Eu acho que chegou no limite. O que eu falei na última entrevista pós-jogo depois do Ceará foi realmente como se eu fosse, eu estou vivendo junto com os caras, né? E vocês andando por aqui, no dia a dia, realmente a gente precisa de melhorias. Então as estruturas foram prometidas, né? Vou linkar aqui para vocês, porque eu acho que é importante também eu falar para vocês, sabe? Porque vocês são um grande porta-voz da gente, porque a gente não tem essa oportunidade de estar conversando com vocês, de batendo papo, de falando sobre as nossas ideias. Então, assim, o clube precisa, né, como eu falei, de uma academia, já foi providenciado, inclusive já fez a parceria, parece que hoje assinou um contrato para a vinda de novos aparelhos. Eu vi o pessoal aqui, da Matrix, desculpa até falar, porque vai ser um parceiro nosso, né? E realmente vai ser feita, todos os equipamentos que foram pedidos por nós para melhorar a parte física do atleta, e feito aqui para a gente fazer a transição para o campo já de imediato. A parte do refeitório, que também está muito precário, a gente precisa, a gente tem ótimos profissionais, mas realmente que faltam equipamentos para esses profissionais estarem melhorando, né, a situação higiênica, melhor, em todas as questões, né? Quando a gente vai comer em algum lugar, precisa disso, né? E o atleta não é diferente, né? A gente tem uma ótima comida, o profissional que faz a comida, o Paulo, é ótimo, os nutricionistas também, mas precisa de equipamento, né? Ninguém faz nada só com a boa vontade. E eles também ficaram de melhorar a situação dos vestiários, da situação dos atletas, né? Da parte da fisioterapia, enfim, foram comprados alguns materiais, todo o campo, bola, material de treino. Eu preciso disso para mim trabalhar também. Então são coisas básicas, eu não estou pedindo aqui uma coisa assim que, tudo, não precisa fazer nada de alvenaria, é só comprar equipamentos e o resto a gente toca o trabalho, né? Então a diretoria entendeu e está sendo providenciado tudo isso aí, e foi essa garantia que me deu, a palavra deles com as nossas ideias, e a gente está aguardando agora nesse período que a gente vai dar para os jogadores para poder ser feito dentro do mínimo prazo de tempo. Professor, da noite, prazer falar com você. Fazer novamente. Copertino, você já falou um pouquinho do que foi prometido para você. Você, no jogo do sábado, na entrevista coletiva, falou que ia ter essa conversa na terça-feira. Queria saber mais um pouquinho dos bastidores dessa conversa. Como foi? Foi algo que você teve que batalhar bem para conseguir negociar o que você queria e o que o clube poderia fazer? Como é que foi, basicamente, essa negociação entre vocês? Não, foi bem tranquilo, sabe? Quando eu cheguei na reunião, estava todo o corpo diretivo, liderado pelo presidente Adécio, né, o executivo Raul, o seu Valmir, o Pedro, estavam todos, né, profissionais aí da diretoria. Todos eles estavam muito aceptíveis a todas as ideias que eu tive, né? Eles estão se esforçando ao máximo para fazer a coisa acontecer, trazendo mais recursos financeiros para dentro do clube, para a gente realmente poder fazer isso, sabe? Porque o clube
clube chegou realmente numa situação que não tinha mais para onde eu tinha que falar para vocês, e o clube estava precisando realmente de repente a minha vinda para cá realmente né, aflorou isso tudo, né? Porque como eles sabem que eu vim de outras estruturas, de um outro nível de competição, eu não poderia deixar de falar isso para eles, né? Eu estaria omitindo o meu trabalho também, né? Se eu não falo isso, se eu não cobro, porque realmente não chegou no limite. E eles estão muito empenhados nessa busca de novos recursos para poder honrar, né? Honrar não só os compromissos que tem já no dia a dia, mas também de trazer essas melhorias, né, de investimento. São investimentos, porque o cara quando investe, ele vai estar usufruindo, não só o profissional, a base, quer dizer, uma série de coisas que melhoram, a vinda de novos jogadores, porque os jogadores eles se comunicam. Então, quando ele fala, pô, não tem nenhuma academia aí, o cara não vem para cá, ele vai para outro clube que tem uma estrutura melhor. Essa é a realidade do futebol. E sendo assim, e sendo divulgado que está sendo feito coisas novas, eu acredito que até o dia 1º aí deve estar tudo pronto, porque são coisas, não é coisa estrutural física, porque já está pronto, é só trocar, comprar, trocar e a coisa vai funcionando, né? Esse tipo de coisa que eu achei, a diretoria foi rápido, não teve, só pediram para mim o que eu queria em relação a tudo isso, eu listei, porque eu já tinha tudo já praticamente, né, feito na minha cabeça, porque eu convivi, né? Quando eu cheguei eu não sabia, né? Mas quando eu fiquei 45 dias aqui, eu convivi com os problemas, né? Que é diferente. Então me afetou no meu problema, afetou no meu trabalho, né? Porque um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Uma vez eu tive que alterar minha programação de viagem, porque a gente não tinha capacidade para poder estar lavando as roupas, né? E agora está sendo providenciado mais máquinas de lavar para poder lavar as roupas, para ser mais rápido, para o pessoal da rouparia poder fazer todo o processo para a gente poder viajar. Então eu acho que isso daí ainda não cabe no futebol mais, sabe? Tem que ser uma coisa, tem que ter uma lavanderia aqui que tenha 2, 3 máquinas, ok? 2 profissionais, e a coisa gira, porque afeta o nosso trabalho. Eu tive que alterar minha programação em detrimento dessa situação. No dia a dia pode até passar desapercebido, mas altera. Às vezes eu tinha que chegar lá no Maranhão, eu tinha que chegar à tarde, eu acabei chegando à noite. E aí teve o problema da noite, o voo não saiu porque choveu, eu só saí no outro dia. Então eu perdi praticamente um dia, né, por causa de uma situação que... Entenderam? Competindo boa tarde, Fernanda Alves da torcida amiga. Você já falou da parte estrutural, a gente quer saber agora de contratação. Qual o percentual que você quer aproveitar do que já tem e o que é que pode chegar ao Ferroviário de contratação? Muito legal essa pergunta, né? Hoje eu vi uma matéria, né? E até foi legal você perguntar isso daí. Eu pedi 7 reforços, não foi 3, né? Só que dentre esses 7 reforços, ou 8, eu quero 3 de Série B ou Série A. Foi isso que eu pedi. Eu saí lá que eu pedi só 3 reforços. Não, eu estou aqui falando para vocês agora o que foi, porque eu acho que as minhas entrevistas têm que ser esclarecedoras, não pode deixar dúvida para vocês, sabe? Então, eu pedi 8 atletas, estão sendo dispensados outros atletas, processo normal dentro da minha cabeça, de renovação de elenco. Esse elenco não foi montado por mim. Fiquei muito feliz de trabalhar com todos, tirei o máximo que eu pude de todos, e agora eu estou tentando montar uma equipe que realmente, na minha ideia e na capacidade financeira do clube, não estou fazendo nada de loucura, né? De falar aqui para vocês, pô, eu vou trazer um cara de... Não, estou falando de uma realidade do clube, mas que sejam jogadores que estejam acostumados com um nível acima, Série B, Série A, se puder trazer. Tem jogadores assim, sabe? Eu indiquei, dentre a lista desses 3, 6 jogadores. Mas eu queria 7 ou 8. Esses outros jogadores poderiam ser da Série C, não teria problema nenhum. Mas 3 jogadores eu quero que dê peso para a equipe, junto com o Ciel, junto com o Lincoln, sabe? Jogadores importantes que eu acho que quando a pessoa, o adversário, olhar para o outro lado, vê jogadores assim, com nome, que já tenham disputado competições importantes, né? Principalmente a Série B e a Série A, que faz uma diferença, sabe? E foi isso que aconteceu. Não foram 3 jogadores só que eu pedi, foram 8, 7 ou 8. Só que dentre esses 7 ou 8, eu quero 3 com um peso maior. Professor, boa tarde, mais uma vez, prazer falar com você.
Daniel Silva, né, aqui da Rádio Pitaguari, aqui do Futebol Arte. Maurício Cupertino chegou, mudou essa cara do Ferroviário, né, que a gente falou até da outra vez, e agora com essa questão estrutural, novos atletas, vai deixar um legado. Até onde o professor Maurício pretende chegar junto aqui ao Ferroviário? Eu vim para cá realmente para fazer coisas importantes, né? Eu tenho um projeto na minha carreira profissional, né? Esse é o meu primeiro clube realmente de verdade que eu estou iniciando como treinador, o head coach, né? A minha carreira foi iniciada fora do Brasil, na China, né? Como todos sabem, passei 2 anos lá como head coach no Zhejiang Itan, uma equipe da 2ª divisão. Depois eu fui para os Emirados Árabes também, onde eu participei de uma competição na Cubaniás, 1ª divisão, né? E aqui está sendo a minha primeira oportunidade realmente como head coach, né? Com o Vanderlei eu fazia muita coisa, né, como auxiliar, mas o Vanderlei eu era auxiliar técnico, né? Então eu acho que eu estou vindo para cá para realmente fazer acontecer de verdade mesmo. Eu não vim aqui para brincar, né? Eu sei da minha capacidade técnica, eu sei o que eu quero para minha carreira, né? E eu estou tentando fazer que o clube entenda isso e que cresça junto comigo, né? Eu vou dar o meu máximo que eu posso, como eu cheguei aqui desde o primeiro dia, né? Trabalhando muito, né? A gente está de folga, eu estou aqui com vocês hoje, né? Eu não vou sair de Fortaleza, eu vou ficar aqui porque eu quero acompanhar as melhorias do clube, eu quero participar de reuniões para poder projetar os futuros uniformes que vão ser lançados ali, né? Eu estou dando ideias em relação ao marketing, eu estou tentando fazer todos os departamentos funcionarem, porque eu acho que só assim, junto com a nossa torcida, poder realmente fazer as coisas acontecer com os empresários de Fortaleza que queiram ajudar o clube, porque eu cheguei no limite meu para poder aguentar as coisas que eu aguentei até agora. E eu não consigo, como eu falei, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso desse apoio, dessa estruturação, preciso desses atletas que eu estou pedindo para a gente poder fazer coisas boas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Eduardo, Tudo bem, Eduardo? Bom, legal. Bacana. Cara, você citou aí alguns dos exemplos da sua carreira, da sua trajetória, a gente já sabe dessa força, do tamanho que você traz aqui no Ferroviário, com a sua bagagem, e você fala assim, eu preciso de estrutura e quero que o clube me garanta isso para poder ficar. Mas além disso, você tem que querer ficar, você tem que querer fazer o Ferroviário ser isso que você está imaginando. Por quê? O que você enxerga no Ferroviário? Qual é o potencial que esse clube tem? Por que você faz tanta questão de ficar aqui a ponto de exigir isso do clube e tal e continuar essa trajetória? Uma, porque eu acho que o Ferroviário tem uma camisa fortíssima, né, no cenário nacional, né? Todos os clubes que eu fui, quando a gente fala em Ferroviário, e o ano passado meu irmão estava aqui, eu acompanhava muito, né? Pelo fato dele ser meu irmão e pelo fato da gente estar acompanhando. E todos os clubes que eu falava, com todos os jogadores, com todos os profissionais, a gente sempre visualizou o Ferroviário com uma camisa forte, né? No cenário norte e nordeste e para o Brasil. Lógico que depois de um tempo, né? Como as coisas foram depreciando dentro do clube, o clube foi saindo de competições importantes. Mas eu acredito que juntos, né? Eu aqui com o meu trabalho, jogadores, comissão técnica e o clube fazendo também as coisas acontecerem fora de campo, nós temos totais condições de fazer um excelente campeonato de série C, do brasileiro da Série C. É isso que eu estou aqui, porque eu quero deixar um legado aqui dentro, não só da parte técnica, né, da parte de melhora da equipe, de resultado, de performance, mas se eu puder ajudar também contribuindo para a melhoria do clube, também vai ser importante. Como você sabe, no Brasil tem mais de 700 clubes, tem 703 clubes. Eu acho que eu não falei isso ainda. Se 150 clubes tivessem uma capacidade física boa, muitos profissionais, vocês da imprensa, os propagandas, e ser muito melhores, né? Porque a estrutura física dos clubes é muito importante para você gerar novos jogadores, para participar de competições importantes, se você participando de competições importantes, gera a vinda de novos clubes para cá, né? O Flamengo jogando aqui, o Corinthians jogando aqui, traz muita coisa boa, né? Muita gente torce para esses clubes aqui, né? Então eu acho que as pessoas que trabalham com futebol aqui no Brasil ainda não se aperceberam que gera muito dinheiro o futebol, o esporte, né? E a gente, por um bom tempo, deixou isso tudo sair daqui, né? Hoje a Europa é o principal centro do futebol. E eu acho que nós temos totais condições juntos, vocês da imprensa, nós profissionais
Os treinadores foram muito cobrados em relação à capacitação, né? Eu acho que a minha geração de treinadores está vindo no mesmo patamar que os treinadores europeus, não tenho dúvida disso que eu estou te falando, porque foi um grande alerta para nós há 10 anos atrás, depois de 2014, quando aconteceu aquela situação, que nós perdemos aqui de 7-1, ficou um hiato muito grande da capacitação dos treinadores brasileiros, que eu discordo, mas eu ouvi muita coisa, né? E a gente perdeu espaço. Então eu acho que agora, depois que alertaram a todos nós profissionais, nós fomos nos capacitar em relação a se contextualizar no futebol, a estudar o futebol. Eu acho que agora a minha geração está vindo forte, com profissionais capacitados, que entendem de todo o processo do futebol. Isso é muito importante, e para isso eu preciso que os clubes também estejam alinhados com isso, né? Nos dando todas as condições estruturais para a gente poder desenvolver nosso trabalho. Maurício, WP Garotinho da Rede Luz de Comunicação. Primeiro, parabéns aí, né, por esse seu retorno e por ficar no Ferroviário, a torcida coral agradece. E são 2 pontos que eu quero colocar. O primeiro ponto, a gente falou muito, né, sobre a Série C. A Série C hoje vai ser 20 clubes, 19 rodadas, né, e o pensamento do Coupertino é ficar entre os 8, passo a passo, para depois pensar assim, numa classificação. E o segundo ponto, falamos muito sobre parceria, né? A parceria seja estrutural e a parceria humana, jogadores. Ou seja, a gente esteve pesquisando que o Vitória junto ao, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu corrigir aqui, só um minuto. Peraí, só um minuto. Pronto. Sobre o Itabuna, né? Parceria com outros clubes, que jogadores que não estão sendo aproveitados estão vindo, né, para o clube Itabuaúna, e por outros clubes também, né, os jogadores já vêm com o contrato lá, já são pagos os salários, e o Ferroviário também pretende fazer essa parceria, porque, como você falou, precisa de jogadores de Série B, de Série A, e o pensamento do Porquetino também é fazer essa parceria. Primeiro, em relação à competição do Campeonato Brasileiro, sim, a nossa ideia, nosso objetivo primeiro é classificar entre os 8, né? Estamos entrando na competição, né, para poder classificar a primeira equipe, como é um formato diferente da Série A e da Série B, né, que são turno e retorno, né? Aqui jogam-se 19 jogos e depois classificam os 8. Então, o nosso objetivo é esse, né? E segundo, a situação das parcerias, não, a gente está procurando jogadores, como eu te disse, né? Pelo fato de o clube ter todos esses problemas estruturais, os jogadores já conhecem o clube e fica um pouco mais difícil do jogador querer vir participar aqui de um processo com a gente. Só que como a nossa vinda veio para cá, está acontecendo todas essas mudanças dentro do clube, nós estamos tentando trazer e convencer esses jogadores que as estruturas irão melhorar. Então esse está sendo nossa grande luta, né? E não tem parceria não, mas a gente tem muito conhecimento dentro do futebol brasileiro e está sendo assim que a gente está tentando entrar com os jogadores, principalmente esses jogadores que eu falei para vocês, que já disputaram Série B, Série A, né? Para poder convencê-los de vir para cá e o clube está organizado financeiramente, não deve nada, os salários estão em dia, mas é só essa questão realmente de poder trazer o jogador para um clube que lhe dê condição de poder estar evoluindo e se manutenção dentro da competição. Professor, quando você chegou aqui ao Ferroviário, o time estava meio desacreditado, né? Tinha havido aí uma troca de técnico, a dispensa do Matheus, aí veio o professor Raimundo Wagner, e como é que está esse bate-bola ainda entre vocês? Raimundo é um cara fantástico, né? Estou aprendendo muito com ele, um cara muito, muito bacana no dia a dia, do convívio com ele, né? A gente bate muito papo sobre futebol, enfim, o Raimundo é um cara importante dentro do que eu imagino para a minha comissão técnica, me dá um equilíbrio também muito grande, porque ele conhece, principalmente agora o estadual, conhecia muitos jogadores, né? Então um cara experiente também, um cara que tem a tranquilidade, já foi treinador. Então eu acho que é imprescindível ele, um cara muito carismático, que tem um conhecimento muito grande de futebol, de verdade mesmo, viu? Conhecimento muito grande o Raimundo tem de futebol, não é papo não, eu conversei com ele algumas vezes, parte tática, parte técnica individual, realmente é um profissional muito capacitado.
Bettino, falando ainda sobre a questão das contratações, você falou que quer atletas de nível Série A, B e C, além dos que já tem, e a gente viu que durante a competição do Campeonato Cearense teve um desfalque, como teve o caso do Douglas Dias, e o Geazi entrou, e na minha opinião entrou bem, teve também a questão do Gabriel Martins, do Vinícius Alves. Essas contratações mais de peso é para que possa, de certa forma, entre aspas, compensar nomes tão importantes como Ciel, Douglas Dias e outros que vocês têm em relação à questão de lesões, por exemplo, para que se mantenha o mesmo nível diante da competição? Vou explicar. Boa pergunta também. Eu estou querendo um grupo muito enxuto, não quero mais que 22 atletas, porque eu vou trabalhar muito com a base, sabe? Então, como o clube está se enxugando financeiramente para poder atender a todos os meus pedidos em relação à reestruturação dos departamentos, eu abri mão de ter um grupo com 26, 27 atletas profissionais, vou trabalhar com 25 atletas, sendo que 3 goleiros, então ficam 22, 2 para cada posição, e se eu precisar de mais atletas, eu busco na base para começar a trazer jogadores, para a gente fazer essa introdução dos jogadores da base, para a gente também, o Raimundo vai ser o gerente lá, e a gente poder ter também essa situação clara dentro do clube, porque nós estamos trabalhando no Brasil, que é o país que mais exporta jogadores jovens para o mundo, e a gente não pode abrir mão, de repente um jogador desse quilate, e não sei se você sabe, com toda a modéstia, nos últimos 4 anos, eu e o professor Vanderlei Luxemburgo deixamos nos clubes quase R$1 bilhão em relação a jovens jogadores que ficaram no profissional e foram vendidos, né? Então eu acho que eu tenho capacitação para poder fazer isso também, e de repente alguma pérola que tem aqui dentro da nossa base, introduzido junto com os nossos grupos de atletas, nós podemos estar de repente deixando aí um jogador importante, novo para o mercado, para poder também estar aumentando a receita do clube. Bettino, a gente tem um quê de sucesso, um exemplo de sucesso aqui que foi com Fortaleza, né? Queria saber se você conhece essa história também, como o Rogério Ceni chegou, ele teve junto essa parceria com o clube de abertura. O que você quer? A gente acredita no seu trabalho como treinador, pela sua experiência dentro do futebol, ele estava começando ainda como técnico mesmo, a gente tinha dirigido alguns meses do São Paulo, não deu muito certo, mas teve essa abertura do clube para fazer estrutura, opinar nas coisas, dizer, eu conheço, eu sei que assim não vai dar certo, mas desse jeito vai, a gente tem condições de chegar lá. Queria saber se você sabe dessa história também, porque já é um sucesso, é um exemplo de sucesso que está aqui, está perto, né? Pode de alguma forma ajudar o Ferroviário. Esse case foi repercutido nacionalmente, né? Do case do Rogério Ceni vindo para cá no Fortaleza, realmente foi uma história linda que ele teve aqui dentro, né? Realmente ele pegou a equipe na Série C, levou até a Série A, e realmente é fantástico, né? Não foi essa a minha pretensão, né? Te confesso, mas as histórias são bem parecidas, né? As histórias são bem parecidas. Se eu vou ter o mesmo sucesso que ele, eu não posso te garantir isso, né? Eu posso te garantir que eu sei, nas minhas intuições, que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso em relação a dar ideias para o clube, para poder a gente juntos poder tentar melhorar o clube, né? Agora o case dele foi espetacular, né? Foi uma coisa, né? O cara subir da Série C para a Série B, depois subir da B para A, e o Marcelo bancar isso tudo. E se eu não me engano, quando ele chegou aqui, foi muito questionado, né? Rogério Ceni, no começo do trabalho dele, Ele chegou, o time saiu da C, ele chegou. Pegou o Fortaleza para jogar a Série B. Foi isso. Não foi ele que subiu a Série C para a Série B, né? Então foi isso. Eu achei que ele... Essa dificuldade, né? Foi chamado de burro nos primeiros jogos. Nos estadual, né? Parece que queriam, né? E o Marcelo bancou ele, né? O presidente, Marcelo Paes, que é um ótimo dirigente, e é um exemplo para todos os dirigentes do Brasil também, né? E, enfim, o próprio Ceará também melhorou muito as suas estruturas também, por tudo que ele vem fazendo lá, né, com seus dirigentes, e aqui também pode ser que aconteça, né? A gente torce para isso, estamos dentro do processo, né? E o pessoal da diretoria está muito, eu vejo isso, eu fico ouvindo algumas coisas assim, né? Mas o presidente, o Odécio e todo o corpo diretivo, eles estão muito querendo fazer com que o clube realmente eleve o seu nível, sabe? Isso é importante. Se eu fizer parte desse trabalho todo aí até o final do ano, e quem sabe o próximo ano, eu ficarei muito feliz também, né? Com acesso, com coisas importantes, que a gente sabe que futebol é resultado, eu sei disso. O meu trabalho, como eu já falei anteriormente, ele é muito pautado em cima do placar dos jogos, né? Aí a gente está consciente disso, não tem problema nenhum. Eu
estou aqui, por isso que a gente é treinador de futebol no Brasil, tem que ser muito resiliente, né? E é isso. Professor Maurício Cupertino, a gente está aqui ao vivo no canal do Ferrão e eu estou vendo aqui um bombardeio de perguntas. Nós ficaríamos aqui uma tarde inteira, só que não é a nossa intenção. O canal do Ferrão vai lhe perguntar o seguinte: eu vou ter que citar o nome do treinador anterior, lá na temporada passada, que foi Paulinho Kobayashi. Nós víamos de um ano terrível, que foi em 22, e de repente em 23, Paulinho junto com todos conseguiram, a chegada do Aderson e mudou tudo, conseguiram elevar novamente o Ferroviário à Série C, com uma excelente Copa do Nordeste, enfim, uma temporada muito boa. Começamos mal a temporada e aí chega o Cupertino e faz essa mexida, essa reviravolta que para nós todos deve ser realmente a chacoalhada que nós precisávamos. Você esteve muito próximo de tirar a torcida de um engasgo de 30 anos sem o estadual. Então, mais um ano aí e estava muito fácil, né? Eu até usei uma expressão lá no término daquele jogo que faltou um quê para a gente passar pelo Ceará. Enfim, você tem noção de que nós estamos fora da Série B há muitos e muitos anos, que você tem agora, depois dessa mexida toda na parte estrutural, na parte de pessoal, com a chegada de alguns atletas apontados por você, de que ao término dessa temporada, se tudo der certo, se Deus quiser dará, você pode colocar o teu nome aí na história da mesma forma, guardadas as proporções, é óbvio, que Paulinho Kobayashi botou o nome dele na história do Ferroviário? Eu acho que essas comparações acontecem entre vocês, e a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso. Acho que o Koba, eu chamo ele de Koba, que eu joguei com ele também, é um cara muito amigo também, ele fez um maravilhoso trabalho aqui, né? Não pode ser esquecido isso daí. O cara, com todas as situações aqui dentro do clube, uma Série B, que eu acho que foi uma competição muito difícil, né? 64 equipes, ele ficou invicto. Até balsa pegou. Então, assim, é uma história linda isso daí, não pode ser apagado, né? Jamais eu vou querer me comparar com uma história com outro trabalho. Eu acho que não. Eu acho que essa responsabilidade e essa cobrança, ela é natural da nossa profissão, sabe? Eu apenas estou aqui para tentar fazer o meu melhor e de repente, com a conjuntura de coisas que estão acontecendo agora, está sendo eu que estou tentando fazer as coisas acontecer, mas poderia ser um outro profissional também. O que eu quero é que as pessoas entendam que o futebol ele não é feito de uma hora para outra, que você é como um quebra-cabeça, você vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Ele demora, às vezes acontece, às vezes não acontece. O importante é o clube estar crescendo, é o importante se estruturando, permanecendo ou não na Série C. A gente não pode chegar aqui e eu falar para você, tudo isso que está acontecendo, eu vou garantir o título da Série. Eu não vou estar sendo irresponsável com o trabalho, vou estar sendo irresponsável. Não é assim que funciona o futebol. Mas que eu vou fazer o meu máximo para poder, junto com os jogadores, junto com a minha comissão, junto com a diretoria e a torcida, fazer o melhor que eu posso para tentar deixar coisas importantes dentro do clube, uma classificação e a luta pelo acesso à Série B. Você não tem nenhuma dúvida disso, né? Então eu acho que estou tentando construir minha história dentro do clube, mas que no futebol as coisas acontecem muito rápido, né? E eu espero, como eu repito, vou repetir agora, que a partir agora dessa competição da Série C, o Ferroviário entre realmente no rol dos 60 e fique por um bom tempo e suba para a Série B, depois lute para subir para a Série A, é assim que eu espero. E vou ficar muito feliz se for eu, o precursor dessa caminhada. Amém. Beleza? TV Artilheiro.